suas vozes. Os batentes das portas tremeram e o templo ficou cheio de fumaça. Versículo 5. Então gritei: ai de mim, que vou perecendo ou estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, Senhor dos exércitos. Logo um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que tirada do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: veja, isso tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado perdoado. Curva sua cabeça. Senhor, no nome de Jesus, a palavra é poderosa, Senhor. A visão relatada nessa palavra poderosa é extraordinária. E o teu servo, Senhor, é limitado. Senhor, mas a tua graça nesse momento eu suplico. Envolve, Senhor, contra o manto sobrenatural, Senhor. Esconde debaixo, Senhor, das tuas asas, para que, Senhor, a tua voz seja poderosa. Apesar de mim, Senhor, faça com que essa palavra chegue como uma flecha no coração dos meus irmãos. Tem gente aqui de batalha, tem gente vindo do trabalho, tem gente angustiada, tem gente querendo uma resposta. Senhor, e só o Senhor para intervir nessa noite. Só o Senhor para intervir nessa noite. Entrar no nosso tempo, entrar na nossa dor, entrar nas nossas guerras e manifestar a tua abundante, Senhor, graça sobre as nossas vidas. Fala comigo, fala com a tua igreja, fala nessa noite, Senhor, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Podeis sentar, por favor, em nome de Jesus. Meus irmãos, Deus me deu um tema nessa noite, e o tema é 2 caminhos para a fidelidade. E eu orando, desde que o pastor me convidou, e orando, e Deus queimou muito o meu coração com essa passagem aqui de Isaías, capítulo 6. É uma passagem emblemática, conhecida, talvez até muito pregada, porque o que se trata dentro daquela cena ali talvez seja a antecipação que o Apocalipse vai trazer lá com João na sala do trono. Já pararam para pensar? O que Deus está revelando a Isaías é como se fosse uma antecipação do que ele ia descortinar o seu servo João lá na ilha de Patmos. Então aqui Isaías está vendo o trono. Em Apocalipse, João também vai ver, só que com muito mais detalhes. Mas essa cena, ela tocou muito o meu coração. E eu considero, para quem gosta de filme, quem gosta de livro, uma cena muito extraordinária. Já viu aquela coisa que te marca? Aquele filme que você não consegue nem respirar, porque você não quer perder nenhum detalhe daquilo que está acontecendo. Assim, para mim, essa cena aqui é uma cena que tem muito a nos ensinar sobre o nosso tema hoje, que é janelas quebradas, janelas ainda quebradas, fidelidade. Se é ainda, é porque não foi totalmente resolvido. Mas eu creio que Deus vai enviar graça nessa noite e vai nos ajudar. Eu quero definir com você nessa noite essa palavra que o pastor colocou como tema aí, fidelidade. Não sei se você tem uma visão muito clara, mas fidelidade quer dizer digno de confiança. O fiel é alguém digno de confiança. Por isso que o nosso pastor já começou falando sobre Deus. Deus é totalmente outro, diferente de nós. E não só totalmente outro, ele é totalmente digno de confiança. Quem treme e duvida somos eu e você. Mas ele é digno de confiança. Se a gente for numa palavra sinônima, fiel quer dizer leal, verdadeiro, ainda tem mais, aquele que não contraria a confiança. Olha o peso. Esse tema não tem por outro caminho de não se confrontar nessa noite. Eu talvez hoje esteja aqui muito confrontado. Eu vim de casa e há tempos que eu estabilizando a minha ansiedade, mas hoje o coração está explodindo. Hoje o corpo está sentindo o peso daquilo que eu vou falar. E é bom. Até te dá vontade de querer dar dois passos para trás, mas é bom. Eu falei, Senhor, muito obrigado.
por estar na rota do confronto. Hoje não tem outro caminho para você e para mim, a não ser se encaixar na rota do confronto com Deus nessa noite. Mas é sempre um confronto que talvez vai te deixar alguma marca e você vai sair sangrando. Mas ao mesmo tempo que você sai sangrando, ele está do outro lado, passando remédio nas suas vidas. Não tem outro jeito. Tem a graça, a espada entrando, mas tem a misericórdia com o bálsamo nessa noite. Né? Que bom que ele não vai esmagar a cana quebrada aqui nessa noite. Nem vai apagar o pavio que fumega. Eu encontro, meus irmãos, sobre o tema da fidelidade, dois caminhos. Léo, você só vai amarrar isso, o tema da fidelidade, a dois caminhos? Não. Na minha limitação eu não posso fazer isso. Mas eu encontrei dois caminhos para se alcançar, para se esforçar, para tentar estar próximo do que é chamado fidelidade. E o primeiro caminho é tendo uma visão sobrenatural. Sabe, eu tenho estudado um pouquinho essa questão do coach, eu tenho ouvido um pouco, eu vejo muito uma direção, assim, você é um leão, você é um guerreiro, você é melhor que tudo. Isso não é 100% correto. Como é que a gente impulsiona o homem a vencer sem a bondade e a ajuda de Deus? Fica difícil. Então, dentro dessa palavra, Isaías está vendo uma visão sobrenatural. E vai ficar claro daqui a pouco por que essa visão sobrenatural de quem Deus é vai nos ajudar a sermos fiéis a Ele. Não existe outro caminho para que consigamos nos aproximar em agradar o nosso Senhor sem deixar de ter uma visão sobrenatural. E Isaías está olhando num momento muito específico. E o momento fala muito com você e fala muito comigo, porque se eu perguntar ao Alessandro, talvez ele esteja no momento dele. Se eu falar com o Jefferson, ele talvez esteja vivendo o momento dele. E o momento dele pode ser guerras, traumas, medo, dúvida, falta de esperança. Pode ser muita coisa. Mas no ano em que Isaías tem uma visão tremenda daquela glória, foi no ano que a referência de Israel morreu. E aí o pastor falou que Jeremias é um grande exemplo. Neemias, eu fiquei tentado a colocar Uzias pertinho do patamar de Neemias. Então a gente vai entender, precisamos voltar um pouquinho para a palavra para entender por que o fato de Uzias ter morrido é importante para Deus abrir a cortina do céu e mostrar sua glória a Isaías. Porque ali parece que com a morte de Uzias estava se esvaindo a esperança do povo de Israel. O próprio Isaías, eu acredito que estava muito tocado com a morte desse homem, desse rei chamado Uzias. E assim é na nossa vida. Quando a gente está tocado por uma dificuldade muito grande, a gente perde o norte. A gente sai do caminho. A gente fraqueja. A gente duvida se aquela palavra que Deus liberou para mim e para você se vai se cumprir. Se diante do céu de bronze, despesa atacada, enfermidade assolando, a gente teme e duvida de que será que esse Deus é fiel mesmo? Será que o que as escrituras dizem acerca dele é verdade mesmo? Porque o óleo da arca e as águas não baixam. Isaías está no mesmo momento difícil. E se você olhar segundo Crônicas 26, você vai ter uma visão de quem foi Uzias. Uzias assume o trono com 16 anos. Porque o seu pai morre. E aí com 16 anos, ele começa a ser exaltado por Deus de uma maneira que a Bíblia vai falar no meio do capítulo 26. Que de uma ponta até o Egito, o nome de Uzias se torna famoso. E ele tem uma facilidade para construir uma estrutura que talvez nenhum outro rei de Israel fez. Só de soldados particulares, 2.600 homens. Só de exército da sua totalidade, mais de 300 mil. Ele organiza as portas dos templos, que Neemias mais tarde vai ver queimada. Ele organiza turnos de sacerdote. Assim, um homem brilhante. Brilhante.
E é justamente esse homem que morre. E eu creio que a nação de Israel nesse momento está sofrendo muito com o que está acontecendo. Só que tem um problema com Uzias. Se eu te contasse mais detalhes, você fala assim: nossa, esse rei é notável, Léo. Esse rei é fiel e eu quero ser igual a Uzias. Mas versículo 16 do capítulo 26 diz assim, não precisa abrir. Entretanto, depois que Uzias se tornou poderoso, guarda isso. O seu orgulho provocou a sua queda. Ele foi infiel ao Senhor seu Deus. Entrou no templo para queimar incenso. E depois que ele entra no templo, Fábio, para queimar incenso, 80 sacerdotes entram agarrando, falando: Uzias, para! Para, porque isso não é leal, isso não é fiel diante de Deus. Vocês acham que Uzias dá ouvido? Não. Ele se indigna contra os 80 sacerdotes que brigaram para que ele não queimasse incenso, porque não era a função do rei. Na sua arrogância, na sua soberba, no mesmo instante que ele vai queimar o incenso, a testa dele é acometida de lepra. E o final do capítulo 26 vai falar que ele vive até o fim dos seus dias leproso, separado da comunidade de Israel, e outro rei assume o seu trono. Então, por que eu te contei um resumo do capítulo 26? Porque lá em Isaías, quando ele está vendo a visão do trono e que Uzias morre, eu acredito muito que Isaías está muito impactado com o que aconteceu com o rei Uzias. Porque no versículo 2, ele vai ter ele tem uma visão do trono exaltado. Eu não vou me prender muito no caminho da visão do sobrenatural, mas eu preciso falar com você. Ele vê um trono exaltado. Isso já é impactante para Isaías. Ele vê um trono alto. Ele vê a aba daquele que está sentado no trono, tocando o templo, enchendo tudo. E se não bastasse essa glória que ele está vendo serafins voando. E esses seres são estranhos aos olhos de Isaías, eu acredito. Porque tem 6 asas, 2 voam, 2 cobrem os pés e 2 cobrem os olhos. E no meio dessa visão sobrenatural, eles vão falar algo muito forte, para a gente entender que Deus a gente está servindo. Ele vai falar assim, ó: santo. Eles repetem, santo. Quando eles repetem santo pela 3ª vez, é como se eles estivessem mandando uma mensagem assim, ó: ele não é santo. Ele não é só santo, ele é santíssimo. E a visão é tão poderosa que eles não vão falar isso olhando para o trono. Primeiro que os olhos estão vendados. Aqui, na visão sobrenatural, eu vejo a igreja. Porque é aqui que a gente tem que glorificar a Deus com a nossa adoração, visando o aperfeiçoamento um dos outros. Os serafins estão olhando uns para os outros. Enquanto um declara santo, o outro declara santo. Só que o texto vai falar que aquilo é tão poderoso que o limiar do templo vai tremer, as bases das portas se movem. Então, para que a gente entenda o caminho da fidelidade, primeira coisa, todo cristão, Sidney, mais cedo ou mais tarde, vai precisar entrar na rota da visão sobrenatural de quem Deus é. É impossível a gente se aproximar do que está quebrado em nossas vidas sem essa visão. É impossível entrarmos num caminho onde a gente olhe para o fundo da minha e da sua alma, fazendo isso longe da visão glorificada de quem Deus é. Não tem como. Não tem como restaurar a tal janela se a gente perdeu de vista que Deus é glorificado. Olhando para essas ruas todas travadas, é impossível que eu e você percamos a esperança. Não podemos aceitar de que o caos está instalado. Esses dias foi em Éden. Aí de dia é ali. Sabe o que acontece? Eu e você precisamos ter fresquinho na mente.
que existe uma sala de comando. Então sabe qual é a primeira mensagem que Isaías percebe? O caos se instalou quando Uzias morre, mas tem alguém no comando de tudo. O filho está quebrado, o casamento está por um fio, a porta não abre, mas você precisa entender uma coisa, assim como eu estou lutando. O governo está seguro. Ele enche o ambiente somente com a aba das vestes dele. Então essa visão ela é muito poderosa. Poderosa para a minha e para a sua vida. Nós precisamos caminhar sobre isso. Sabe, os seres que mais ardem, vamos falar, quem gosta de angelologia, que os serafins estão no topo da hierarquia. Eles estão no topo da hierarquia. São chamados de ardentes. Dá para entender o drama de Isaías aqui? Ele está olhando para Uzias e está vendo assim: Uzias extrapolou, quem é militar sabe. Uzias foi além da sua alçada. E por ir além da alçada, recebeu uma lepra no meio da testa. Ele nem entra no santo dos santos. Ele está no lugar santo. E no lugar santo, ele está interferindo numa coisa que simboliza Cristo. Eu não sei se você sabe, o altar de incenso simboliza Cristo como nosso intercessor e sumo sacerdote. Olha o que Uzias está falando. Diante de tudo que Deus deu, não foi suficiente para Uzias. Como nossas vezes, Deus nos dá muito e parece que não é suficiente. Porque com a abundância que Ele nos dá, a gente não consegue ser fiel. E quebra a cara. Então, no extrapolar, Deus põe um limite em Uzias. Para. E os sacerdotes têm que carregar Uzias a força para fora do templo. Porque se tornou leproso. Isaías agora está vendo aquela visão. E ele vai ter um sentimento que faz todo sentido no versículo 5. Quando ele vê aquilo tudo, está tudo tremendo. Serafins não ousam olhar para quem está no trono. Serafins olham uns para os outros, como se assim, ó, para nos mantermos vivos, adora. Adora daqui que eu adoro daqui. É uma adoração poderosa. Que hoje pode acontecer no nosso meio. Pode acontecer comigo, pode acontecer contigo. Aí no 5 Isaías vai falar assim: olha, ai de mim. Olhando aquilo, eu acredito muito que pesou sobre Isaías não só a sua condição, mas também o sinal que Deus deu para toda a nação. Me respeitam, me temam, me honram. Está dando para entender o quanto é sério o que Deus está nos falando? A gente está prestes a entrar num processo para restaurar algo que está quebrado. Mas muitos de nós querem restaurar essa coisa que está quebrada, perdendo a visão da glória de Deus, achando que é aqui, ó. É porque você é bom com vidro, você acha que não está quebrada a janela do vidro. Não, eu vou lá e conserto. O primeiro movimento não é esse. Nessa cena, o que Deus está nos falando é que precisamos nos voltar para a glória dele. Eu sou muito confrontado por esse homem aqui. Porque eu sou muito mais, vamos dizer, intelectualidade por conhecimento. Mas quando eu olho para ele, eu sou muito confrontado e falo assim: olha, equilíbrio. Tem conhecimento, mas tem experiência. Tem a experiência, mas tem o conhecimento. E Deus está sempre me mandando: meu filho, e a experiência? Meu filho, e a autoridade para falar? Então é muito fácil eu e você perdermos a visão do sobrenatural. Então no sobrenatural ele está vendo o trono, ele está vendo a aba que enche, e quando ele vê a fumaça ele fala: já deu ruim. Imagina, já deu ruim para mim. E no versículo 5 ele vai falar assim, ó: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Aqui vai acontecer o segundo caminho. Quanto a gente precisa parar de deixar a nossa janela quebrada, que ainda está quebrada na área da fidelidade, a gente entendeu que precisa olhar para a glória. Mas agora a gente precisa também ter uma visão profunda de nós mesmos. Aqui mora talvez uma
boa parte da nossa luta, da nossa dor, de não termos vencido em algumas áreas. Santificação é um processo. Eu posso afirmar com certeza que todos que estão aqui não venceram em todas as áreas ainda. Sempre tem um ponto, até a volta do glorioso, do amado das nossas almas, sempre vai haver um ponto que voltar atrás e falar assim, eu pequei e reconheço, reconcerto, arrependimento, sempre vai haver. Sempre vai haver. Então nesse momento Isaías vai olhar, quando ele contempla a glória, agora ele vai olhar para dentro do seu coração e vai falar assim, deu ruim. Na nossa linguagem, Isaías falou, deu ruim para mim. Porque se Uzias ficou leproso, o que dirá de mim? E aqui é instantâneo. Quanto vê a glória, ele vê realmente quem ele é. Quanto mais glória, mais ele sabe quem ele é. Quanto mais glória, mais ele sabe que está quebrado. Ele faz o caminho inverso que eu e você fazemos. Sabe qual é o nosso caminho? Comparação com o outro. Sabe como a gente olha para a nossa vida e vê que está quebrado? Está se comparando com o seu pastor. E ele fala assim, esse homem é mais santo que eu e eu não presto. Esse é o caminho natural que o quebrado faz. Tem a sua janela ainda quebrada. Ah, eu sou a única que a vida não vai para frente. Ah, eu sou o único. É o caminho da comparação. Isaías está vivendo o oposto. Ele está olhando a glória de Deus. Quando a glória reflete nele, aí instantaneamente ele grita, ai, morri, deu ruim para mim. Alguma coisa toca aqui dentro do interior de Isaías. E não só vai tocar, mas à frente a gente vai perceber, vai ser revertida a iniquidade, vai ser perdoado o pecado. Aqui não está dizendo explícito que ele está me arrependo. Não está explícito. Está implícito. Porque quando o serafim vai, já diz tudo. Aqui, a gente precisa ir com muita calma. Porque a gente está falando de emoção, a gente está falando de psicológico. Isso conta muito para a restauração das nossas janelas ainda quebradas. É aquele filho que você não avança. É aquela filha que o relacionamento não avança. Você se omite e ela agride. Ou você agride e a sua família se omite. É aquela área específica onde as nossas emoções nos governam e as janelas ficam quebradas. 1, 2, 3, 10, 9, 11 anos quebrados. É nesse momento que a glória de Deus contempla o interior de Isaías, e na declaração dele, ele é transformado. Algo extraordinário acontece no coração de Isaías. Posso falar uma coisa bem sincera? Sabe por que muitas das nossas janelas ainda estão quebradas? Porque quem entrar no centro da nossa vida é um trauma lá do seu passado. É as pessoas que você permite entrar no seu coração. Elas governam a tua vida. Sabe o que eu aprendi estudando, meu pastor, sobre a aula de alcoolismo? Os maiores alimentadores de alcoolista, sabe quem são? A família. Porque o alcoolista pega o sentimento de culpa dos pais e alimenta com aquilo ali. Ele pega a raiva do pai, se alimenta daquilo ali e continua bebendo ainda mais. Então sabe por quê que as janelas ainda estão quebradas? Porque no centro, assim como Deus está no centro do comando na visão de Isaías, quem deveria estar para que a gente consiga, com a ajuda do Espírito Santo de Deus, restaurar as nossas janelas quebradas, é a gloriosa presença de Deus, mas não é. No centro da nossa vida, muitas vezes, quem está é a falta do perdão que a gente não libera. É aquilo lá do passado. Quer ver uma coisa que é interessante? E tem pedido que as nossas janelas sejam restauradas na área da fidelidade. E a gente nunca consegue um caminho assim. A nossa vida fica muito assim. Olha aqui. É quando chega aqui, o nosso sentimento nos governa e a gente vai para o vale. Aí quando a gente começa de novo, a gente está preso a algo do passado, a algo do presente, e a gente afunda novamente. Aqui
aqui, a gente precisa urgentemente se resolver essa questão. A gente precisa entregar isso para o Senhor. Sabia que é possível uma namorada no passado estar no centro da sua vida? Sabia que é possível, né, aquilo que você sente, sei lá, da sua mãe, do seu pai, do seu próprio pastor, está governando o teu coração e você não flui dentro da IVEC? Porque quebrou com algo que talvez a tua liderança nem tenha feito. Talvez seja comigo, eu nem tenha feito intencionalmente nada contra você. Seja uma dor. E aí essa dor que te governa, te impede de caminhar em fidelidade com Deus. E aí os anos passam e a gente sofre. Os anos passam e a gente sofre. Quer ver um exemplo disso que eu estou falando? Jacó. Jacó vai para Labão, passa no processo, se engana, sai de lá riquíssimo, mas travado. Não conseguia ter uma visão profunda diante de Deus sobre quem ele era. Ele passa a família naquela estratégia para não ser pego, e no meio da noite ele vai lutar com o anjo, e a luta não é como é o UFC, soco, jab direto, não é essa luta. Estudiosos vão dizer que a luta é assim, ó. Aquela de balançar, empurra, de fazer força para quem derruba o outro. E quem está lutando com ele, que é uma figura de que ele vai falar assim: eu preciso ir embora, me deixa que eu preciso ir embora, e ele não deixa. E eles ficam até a alva está subindo, o dia está clareando. E ele fala assim: olha, para dar um fatality na luta, você vai entender. Ele vai falar assim: quer vitória mesmo? Quer, né? Quer ser fiel diante de mim mesmo? Quer? E eles estão ali: Jacó quer ser fiel, Jacó. Jacó quer ser fiel, Diácono Léo quer ser fiel, Diácono Léo quer ser fiel. Aí o anjo fala assim: pois bem, qual é o teu nome? Quebrou Jacó. Quando o anjo pergunta assim: Jacó, qual é o teu nome? Você quer ajudar, você quer ser fiel, mas fala para mim o que está dentro do teu coração. Fala para mim o que está aqui, que está destruindo a tua vida e não te permite caminhar reto diante da minha presença. Porque eu não sei com você, talvez isso aconteça só comigo. E ele fala assim: olha, meu nome é Jacó. E ele está falando assim: olha, eu estou quebrado. Está falando diante de Cristo. Olha, quando ele mentir, fala assim: olha, eu sou um comerciante de sucesso. Mas não, ele fala assim: eu sou Jacó, eu sou enganador. É a mesma coisa que Isaías está passando. Está vendo a glória e fala assim: vou morrer, ai de mim. A grande questão é: está na hora de isso brotar de dentro para fora do nosso coração, senão a gente não caminha reto. Existem 10 áreas. Se você não entregar isso ao Senhor, você flui em 9, mas não flui em 10. Estou falando que você vai ser perfeito, não. Estou falando em fluir o máximo retamente para se aproximar daquilo que Deus é. Não basta entregar 9. Ele falou isso comigo hoje: não basta. Eu te amo, meu filho. Tem uma história para você, mas não basta só 9. Com 9 a gente se engana, mas caminha sangrando. Existe sempre uma área que a gente caminha doendo muito. Um relacionamento que você queria tanto ser familiar diferente, não é. Isso te explode no peito. Quer ver um outro exemplo? Apóstolo Paulo. Teve a mesma visão profunda de si. Quando ele topa com aquela glória no caminho de Damasco, ele já levanta chamando Deus de Senhor. Deu ruim para Paulo também. Sabe, eu quero te convidar a pensar muito sobre essa visão profunda de si. Eu tenho feito muito isso. Eu estou encorajado toda vez que eu tenho oportunidade a motivar aqueles que estão quebrados, compartilhar o motivo das suas rachaduras. Vamos parar de tapar o sol com a peneira. Quanto mais, posso te dar um conselho? Quanto mais você guarda, mais dói. Quanto mais você fez, não tem coragem, mais difícil vai ser para caminhar retamente. Expõe. Abre o coração. Sabe, eu dei um testemunho ali. Vocês têm líderes abnegados, perfeitos.
corpo que os ajuda também não são perfeitos. Mas eles sacrificam. Estou falando que eles, no nível da oferta de Cristo, longe, mas eles abrem mão de muitas coisas. São dignos de confiança. Posso afirmar com anos, com aquilo que Deus já testificou, são leais. Por que você não atravessa para pedir ajuda? Por que não fala, olha, eu sou assim, nessa área está acontecendo isso, e eu não rompo, preciso da orientação, preciso que ore comigo. O que não dá é para a gente empurrar essa janela quebrada por mais um mês. Faz isso não. Faz isso não. Sabe, Jacó queria bênção e você quer bênção. O Sidney quer bênção, o Diácono Joel quer bênção, o Cosme quer bênção. Até aí o Senhor sabe. Entende, meu amigo Diácono Fábio? Até aí Deus sabe, mas Ele está querendo. Quem é você? Eu sou aquele que compra e não paga, eu sou aquele que é mentiroso, eu sou a fofoqueira, eu sou a invejosa. Quem é você? A gente tem que sair, ter trazido pelo Senhor para a realidade. A gente quer estabilidade, a gente quer sucesso financeiro, a gente quer paz. Está na hora de deixar o Senhor mostrar, porque Ele já te mostrou. Em algum momento a glória se aproximou pertinho de você, como Isaías, e você conseguiu contemplar aquilo que te dificulta ser fiel diante do Senhor. Eu percebi. Então Deus, nessa visão, estabiliza a vida do profeta. Sabe uma coisa que eu ouvi? Jefferson, eu vi uma coisa assim. O que carregamos na bagagem vai dizer muito sobre o nosso destino. Nós estamos orando para que as janelas ainda quebradas na área da fidelidade sejam restauradas. Mas eu te faço uma pergunta: está carregando o que nessa bagagem? O que eu estou carregando, Jefferson? Tu acha que cheio de culpa dá para se aproximar de ser fiel? Não dá, não. Com uma mente toda acusada, querendo provar a todo momento para os outros, se reafirmar para os outros, querendo dar satisfação a todo momento para os outros. Se compra algo é para os outros, fica implorando a atenção dos outros. O que carregamos na bagagem vai dizer muito para onde a gente vai chegar. Sabe o que eu posso afirmar? Que Isaías, não vou dizer que Isaías não errou, caminhou muito seguro até o fim dos seus dias, porque ele foi tirando. Ali naquele encontro, Deus foi tirando algumas coisas da mala de Isaías que não prestavam para ele. Sabe, eu estou muito preocupado nesses dias com o processo que a juventude dessa igreja está passando. Entende? Eles carregam muita coisa. Peço oração por você. É o desejo ardente de agradar os pais. Se uma menina dessa, um menino desse estiver se culpando e se cobrando e colocar no centro da vida deles que tem que, porque tem que, a vida deles só vai fazer sentido se eles honrarem o pai, e isso for o único motivo da vida deles, eles estão mal demais. Se a juventude está num processo de transição complicado, imagina os adultos que ainda sofrem com isso. Sabe, eu te convido a se quebrar diante da glória de Deus para entender, para Ele trazer luz. Eu vou fazer 40 anos, tá? Eu estou encontrando muitas coisas hoje na minha vida, hoje. E não é um caminho fácil, não. Sabe? É muito melhor, guarde isso, é muito melhor a gente lidar com as mentiras que lançam ao nosso respeito. Você sabe que não é verdade. Tem gente que até sofre um pouquinho com mentira. Mas o que de verdade dá efeito é a verdade mesmo. Essa dói. Não dá para tampar o sol com a peneira. Tu acha que eu não estou ferido pela verdade que o trono dele tem me revelado? Estou ferido sim. Eu sei que você também está. Os pastores também são feridos pela verdade da palavra. Não estão imunes, não. Está todo mundo. Mas alguma coisa qual é a reação que estamos fazendo com isso?
Qual é a tua reação com isso? Vai criar o que o pastor falou? Vai criar um momento de fuga da realidade? Talvez eu tenha feito isso por muito tempo. Eu te convido a não fazer nada. Sabe? Que no centro da nossa vida, da nossa história, do nosso coração, esteja o Senhor. Quer ver um outro? Esse aqui estamos no discipulado no Evangelho de João. Finalzinho do Evangelho de João, o que vai acontecer com Pedro e os discípulos? Eles vão voltar a pescar. Não está explícito ali não, mas estão quebrando princípios. As janelas deles estão todas quebradas ali no mar, pescando. Pedro está tão à vontade que quando João vai falar assim, olha para a beira, e ele, constrangido, com poucas vestes, pula na água. E Pedro é o último, porque era o que mais se sentia culpado. Era o que mais estava com caos dentro do seu interior. E quando chega na beira, sabe o que Cristo faz? Churrasquinho para eles. Você faria? Você falou assim para os seus discípulos, olha, você deu a vida por ele, falou assim, olha, eu vos farei pescadores de homens. Acontece a morte, a ressurreição, sabe o que eles vão? Eles voltam para aquilo que Deus os arrancou novamente. Mas sabe como talvez você receberia? Seu filho da mãe, desviado, por que tu não entende a vontade de Deus para a tua vida? Não é assim que a gente faz? Está muito tonto. Eu falo e tu não entende. Talvez fosse a nossa reação. Sabe qual é a reação de Jesus? Churrasquinho. E aí quando eles estão se aproximando, Jesus fala assim, filhos, aí me quebra. Não dá, gente. Graça é essa. Presente, sentindo muito Deus. Ali, ele está vendo todos eles com as janelas quebradas na fidelidade. E aí ele olha na praia e fala assim, filhos. Isso é a única coisa que me consola daquilo que eu preciso mudar, sabia? Eu espero que isso te console também. Porque na hora de te julgar, ele não está olhando como o teu irmão, talvez como o teu vizinho faz. Está olhando o presente. Não, ele olha o início da tua história. Ele está acompanhando o início das dores, o teu processo, e no meio da dificuldade, o julgamento dele é 100% seguro. O meu, para quando você não falta, você não vê, para as suas infidelidades, talvez seja pesado demais. Porque eu só vejo um pedacinho da tua história, ele está vendo ela toda completa. Ele fala assim, filhos, vem comer. E aí no confronto, Pedro, tu me amas. Ali, ele remexe no interior de Pedro. Ele tem uma visão profunda sobre ele. Pedro nunca mais foi o mesmo depois do encontro na praia. Jacó nunca mais foi o mesmo depois do encontro no Val de Jaboque. Isaías nunca mais foi o mesmo. Que ele vai falar assim, os meus lábios são impuros. Mas eu te falo, o problema de Isaías era muito mais do que bom. O que Paulo vai falar lá na frente depois? O que entra, vai para o ventre e depois é descartado. Não contamina o homem. Quem contamina o homem, o apóstolo Paulo vai falar? O problema de Isaías, interior. Poderia ser palavrudo, não sei, mas está aqui dentro. Aonde sai a sede emocional dos palavrões, das besteiras que a gente faz? Reside na boca? Puramente? Não, vem do coração e sai. Então eu encontrei esses dois caminhos para a minha vida, para se aproximar da fidelidade. É se humilhar pedindo a Deus, Senhor, peço-te que me mostre a tua glória, igual Moisés fez. E uma vez contemplando essa glória, a gente vai conseguir ver quanta dor a gente tem do pai, que a gente não libera perdão, da mãe, do vizinho, quanto você está engasgado com algo que o teu pastor nem sabe que talvez tenha feito, que eu tenha feito para você. Fica com essa cena. No finalzinho de Isaías. Aí ele vai falar assim, dando uma de João sem boba a voz. A quem enviarei? A quem há de ir por nós? Depois de resolvido,
Depois de ser confrontado no íntimo, Isaías fala assim: envia-me a mim. E aí a gente fecha aquilo que Deus tem. A gente só vai seguro depois desses dois caminhos. Sabe, eu estou buscando. A gente vai orar, eu quero te pedir para que você busque também. Busque também. Eu estava aqui escutando um louvor hoje, que diz assim, do Eli Soares, Viva Hoje. O refrão diz assim: viva hoje, é que o amanhã a Deus pertence, hoje é presente. Viva hoje, é que ontem já se foi, hoje é presente. Sabe, você perdeu de vista que hoje é presente? Está destruído tanto, as janelas estão tão quebradas, eu sei que está. Mas entendeu que hoje é presente para a tua vida. Esses minutos, presentes que a gente vai orar, é presente. É presente, Diácono João. É presente na missa. Está no controle da nossa vida. Vamos descer. Vamos orar. Vamos tirar quem não é para estar governando a nossa vida. Eu te convido no momento que orarmos para que o Senhor restaure as janelas que ainda estão quebradas na área da fidelidade, que você vai tirando o peso da sua marca. O que Jesus falou? Qual o convite que ele tem lá nos evangelhos para a gente? Vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. É só nesse caminho que a gente vai voltar a andar retamente. Estou falando que a gente vai ser perfeito, fiel, mas a gente vai conseguir andar mais firme. Deus abençoe muito essa palavra ao teu coração, tá bom? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Palavra de Deus para nossas vidas hoje, irmãos, nessa noite. Eu estava ali pensando que se Deus abrisse as janelas hoje sobre a nossa vida, que se Deus abrisse as portas dos céus, e se aquilo que nós perdemos aqui na terra, se Uzias, não sei qual tem Uzias na terra, se mostrasse algo tão tremendo, que transcendesse a tua dor e a tua expectativa nesse mundo, se mostrasse algo tão tremendo e um caminho tão tremendo a ponto daqueles que estão afogados na própria dor, na própria frustração, se Deus hoje abrisse a janela do céu de uma forma ao qual Ele dissesse para nós assim: olha, a aflição vem de ti, mas eu não me abalo do meu trono. Aflito fica você na terra, entre as suas dores fica você na terra, mas eu sou o Senhor, e não me abalo em meio às tuas dificuldades, porque eu sou todo poderoso. Se Ele abrisse as portas a ponto, sabe, de nos levar no nível superior em confiança, nos mostrasse o quanto Ele é fiel e poderoso para fazer ou cumprir, em que as nossas dores, sabe, que as nossas queixas, em que a nossa visão limitada daquilo que é certo, daquilo que é bom, em que a nossa visão limitada daquilo que, pastor, o senhor não sabe a luta que eu tenho vivido, o senhor não sabe a humilhação que eu tenho passado, a tua visão de humilhação é limitada, a minha visão de humilhação é limitada, a minha visão de acusação sobre o que alguém está fazendo certo ou errado é limitada, porque foi pregado aqui que nós conhecemos um pouco, mas Deus conhece a história toda e os porquês. E se Ele abrisse nossos olhos nessa noite, a ponto de levarmos a entender que a glória dele é maior do que tudo isso, é isso que Ele fez com Isaías. E se Ele abrisse as portas dos céus, e se Ele mandasse os seus mensageiros, a ponto de nos tocar com uma tenaz é um alicate grande, ao qual o anjo vai pegar do altar uma brasa e vai colocar na boca do profeta, simbolizando que aquilo que ele não tinha é Deus quem dá, aquilo que ele não via é Deus quem abre, aquilo que ele não sentia é Deus quem coloca a capacidade para lidar com situações a partir da sua fidelidade. Se Deus abrisse, oh glória, da banda show da lavar,
Me mandará machor e andará mandar. E andará machor e alabá. Oh, glória seja dada ao nome do Senhor. Aleluia! Glória, glória a Deus. Celebre-se dessa forma de nossos olhos espirituais. Porque tudo o que falamos aqui já existe, nós que não estamos vendo, nós que não contemplamos, nós que não alcançamos desse caminho ao qual Deus está mostrando para Isaías. Talvez você não seja fiel, mas eu sou fiel a ponto de mudar a tua trajetória, te mostrar aquilo que você não vê, te fazer enxergar o que você não enxerga, te fazer agir da forma ao qual você não age. Eu posso fazer. Esse é o nosso Deus. Isso foi pregado aqui nessa noite. Vamos dobrar nossos joelhos nessa noite. Vamos pedir: Senhor, ai de mim, sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros.